E aí, Alana? Jaque, beleza? Esperando o Lázaro. Cheguei aí, Jaque. Daqui uns dias é sua, hein, Jake? Esperando a Lê, gente. A gente já vai começar. Nosso quarto dia de live, é isso? Acho que é nosso quarto dia de live, hein? Que legal, tá sendo um projeto super legal. Olá, galera que tá chegando aí. Já já a gente vai começar. Esperando a Lê chegar. Até agora eu não vi aqui. Agora eu te achei. Eu tô te chamando, Lê. Ixi, que eu tô te encontrando, não? Achei. Já mandei, Lê. E Oiê! aí, maravilhosa! Tudo bem? Tudo amor, e você? Tô bem também. Ai, que delícia! Mais uma. Tô tão Sim. feliz, assim, tão vivendo esse encontro. Ai, Super meu Deus, é muito gostoso. lindo saber tudo, a história de todo mundo, né? Cada um É com uma legal, coisa tão né? diferente que acaba unindo também. É muito interessante É, tudo. é diferente, cada um tem um jeitinho assim que fala, nossa, parece que é a mesma história, mas aí cada um tem uma visão. A Sim. Bia entrou aí, a Jaque falou saudades dessa morena, Letícia ama. Saudades, Jaque! É, a Jaque já é sexta-feira, a Jaque tá assistindo toda só para se preparar. Ela vai até montar uma, né, Jaque? Ela vai montar uma toda especial, porque ela tá acompanhando Nossa. toda. E ela tá bem pertinho, né, Jaque? Ela falou que ela tá em. Onde você tá, Jaque? Ela não tá aqui em Rio Preto. Ela tava. Onde você tá, Roraima, Lê? Você tá Rondônia, alguma coisa assim, não é? é Rondônia, né? É isso aí Acho que. mesmo. Onde você tá, Lê? Você tá em Rio Preto? Não, eu tô em Nova York. Ah, você tá aí. Você não veio, você É. não tá aqui. Não. Vim aqui para estudar e acabei ficando por causa do coronavírus e etc. Ah, mas você Não não dá para foi pra. voltar. Você não foi pra dançar? Sim, eu vim para estudar dança aqui, alguns nichos da dança, sabe? Eu Entendi, vim que aqui para legal. estudar. Olha, não sei se você assistiu todas as outras, mas eu, assim, a princípio eu montei, é em Rondônia, já que falou. A princípio eu montei todo um histórico, assim, pra gente seguir umas perguntinhas, mas aí, de repente, eu percebi que talvez o mais gostoso mesmo é ouvir vocês falarem, assim. Uhum. A Lê, ela é diferente da galera que veio até agora, assim, porque é mais recente o seu, não é? Você é É, uma eu das mais comecei com 21 recentes. anos, alguma coisa assim, tenho 25 agora. Então, É, comecei então, eu acho que mais. de todos até agora você é uma das mais recentes, assim, que foi. Sim. E é legal, né? Porque elas também, elas e eles pontuaram muitas coisas mais de uma outra época. Assim, então eles Uhum. ficavam falando, não, é porque era uma outra época. E aí, É, eu no sou a seu neném do caso, no rolê caso todo. da Laura, que a Laura também vai participar na sexta-feira, assim, vocês são mais, até a Jaque, eu acho, a Jaque também não é tão, faz tanto tempo, não. Vocês são mais para agora, né? Vocês Uhum. viveram, estão vivendo uma realidade mais de agora. Então, Sim, assim, você pode se soltar e se eu tiver alguma dúvida, eu te breco para fazer a tá, pergunta, tá tá bom. bom? Tá. Se joga. Assim, eu comecei desde criança, vou falar dos meus 8 anos, por aí. Mas o que eu lembro muito é da minha mãe e do meu pai contando coisas. Então tem fatos que eu não lembro de verdade, assim, eu não tenho na minha memória. Foram construídas através dos meus pais. Então, por exemplo, eu lembro de eu fazendo audição na Casa de Cultura para poder fazer aula de balé. Daí eu já não lembro se eu tive aulas ou não. Eu Ô, estudei. Lê, espera só um minutinho. O Sim. Alex entrou aí. Uhum. Vamos, né, falar oi pra ele, que até então eu não tinha visto ele em nenhuma live. Nossa mãe eterna. Sim, Que a gente total. ama. Todo respeito. Todo mundo aqui mencionou o nome dele em algum momento das É entrevistas. todo mundo é meio que cria do Alex aqui. Não tem Todo um que mundo não aqui passou por lá.
A Laura é incrível também, pode falar, amor. Amo todos. Então, daí eu lembro de eu fazendo audição para entrar na Casa de Cultura para fazer aula de balé. Daí passa um monte de coisa na minha cabeça. Eu estudei num colégio de freira, que é o mesmo colégio onde a Pepe estudou. Só que a gente Lar tem de diferença de idade. O Lar de Fátima, é. E lá Dei tinha aula aulas. de Lar de Fátima. Não acredito. Eu deixei ela falar, eu nem falei nada. Sempre dar aula pra você. Eu nem deixei, não deixei nada. Daí eu fiz aula de balé lá também. E eu lembro de ter feito algumas Eu, coisas de teatro lá. Eu fiz teatro na Casa de Cultura. Na verdade, eu comecei com teatro. Daí eu não sei como que eu fui parar na dança. E continuei até agora, os meus 25 anos na dança, né? Daí estava eu. Aí eu lembro de momentos assim, que eu tive que correr atrás. Quando eu tinha 12 anos, comecei. Eu lembro de eu fazendo aula na Casa de Cultura. Fazia aula com a Miroslava, com o Fábio Dalbert, com a Thaís. Com uma porrada de gente eu tava fazendo aula. Eu engolia aulas, assim, pra ser bem sincera. Daí eu lembro que eu estava numa aula da Miroslava e tinha o Luiz Carlos, que estudava na mesma escola que eu, só que a gente não tinha tanto contato. E aí a gente acabou tendo contato lá dentro. E ele me falou do que ele estava fazendo, que ele já estava na Alex. Aí ele me mostrou fotos, essas coisas assim. Foi até um evento que aconteceu no Santo André, que era aniversário do Santo André, que era lindo. eu trabalhei lá. Uhum. Tenho certeza que você estava lá. Daí eu olhei a foto, eu falei assim, caramba, tipo, eu coloquei a mão assim na cabeça. Tipo, minha mente explodiu. Eu falei assim, eu quero ser isso. Eu vou ser isso. Nasci pra isso. Nem sei se eu tinha nascido pra isso, mas na hora foi isso que aconteceu comigo. Daí eu falei assim, ai, me põe em contato, que não sei o que, como que eu faço? Aí ele tava conversando com a Laura um dia, que a Laura também fazia aula. E eu via ela andando assim na Casa de Cultura. Sempre peguei ônibus com ela, nunca conversei com ela e tal. Aí ele conversou com a Laura falou assim, ai, leva ela, que não sei o que, né? E eu fui num dia que tava tendo um ensaio, na onde era aquele castelo, que é a Ritmos, eu acho, né? Tava lá. Aí eu conversei com a Alex, toda, assim, insegura, nem sabia o que ia acontecer, nem sabia o que eu tava fazendo da vida, mas eu só sabia que eu queria fazer aquele negócio. Uhum. Daí ele falou assim, não, então vem, vamos fazer uma aula, não sei o que. Eu fiquei toda feliz. E aí eu entrei em 2010 e tô até hoje, né? Tipo assim, com indas e vindas, mas eu considero a minha casa, assim. Então, eu Eu saí sempre em tô lá. 2011, mais ou menos, e foi na época que eu saí, vocês tinham entrado, eu tava saindo. Eu Eu lembro fiz disso. aulas ainda com você, eu lembro da sua presença na sala de aula, eu lembro da gente trocando improvisos na hora que a gente tinha os nossos momentos de improviso, eu lembro disso tudo. Uhum. Lembro do Jailson, lembro do Anderson Corso, que eles eram presentes ainda, muito presentes nessa época lá. Lembro do Douglas. A Taquila não, mas a Pepe sim. A Taquila eu demorei um tempo para conseguir ver ela. É porque ela Nossa, já quem tinha ido, mais? ela não estava aqui. E Sim, aí sim. ela já tinha ido quando. Ó, as duas vezes, na hora que você falou Thaís, a Thaís entrou. Agora você falou do seu corpo, o Anderson consertou. Junto com a sua fala. Você falou sobre Maravilhoso sincronismo. que poder. Ele falou, te amo, mano. Eu amo mano, eu amo mano, não sei, gente, não sei o que tá acontecendo aqui, pera lá. É você, é E você. Ela sim, eu amo, enfim, eu amo todo mundo também. Coisa maravilhosa, cara, uma energia maravilhosa. Tenho já também, tudo super louco, eu amo todo mundo, não tem como. É uma energia incrível. Tava assistindo o da Priscila, gente, essa menina, ela é incrível demais, Jesus, socorro. ela Então, aí eu entrei na Alex, eu fiquei um bom tempo lá. Ainda estou lá, né? Com indas e vindas, mas como eu disse, é a minha casa, então sempre que tiver aberto eu tô indo. Todo mundo chegou uma fase da vida que todo mundo estava começando a falar sobre viajar. Vamos viajar, viajar, não sei o quê, blá blá blá. E eu sempre muito insegura. Eu falei assim, não, acho que ainda não era o meu momento. Eu acho que eu devia ter uns 19. Tinha completado minha maioridade.
E daí eu tava começando a ouvir esses murmúrios de viagem, de experimentar coisas novas, mas eu ainda achava que eu não estava pronta para isso. Até que chegou um momento que eu percebi que eu estagnei. Assim, pode ser muito por mim, porque eu me encontrei num lugar confortável, já, porque eu já estava há um bom tempo na companhia, né? Então eu não estava procurando outras coisas. E aí, sim, o que eu penso é que em Rio Preto, todo mundo meio que acaba pegando o jeito de todo mundo ali. Então, tipo assim, tem uma hora que você tem que sair, você tem que fazer uma coisa para ganhar uma outro tipo de experiência, uma outra visão. E foi isso que aconteceu comigo. Tipo assim, eu senti que eu já estava muito confortável e que eu precisava me desafiar mais. Daí passou um tempo, fui levando a vida. A Laura chegou pra mim e falou assim: ah, vai ter uma audição pra ir pra Coreia, que não sei o que, lá, lá, lá. Eu falei assim: ah, não sei, acho que não. Eu falava assim: ah, eu sou baixinho, eu sou estranho, eu tenho tatuagem, não vai dar certo. Uhum. Aí ela falou assim: ah, vamos tentar, né? Eu falei assim: ah, beleza. Fui pra São Paulo fazer essa audição. Essa audição era com o Leandro dos Anjos. Chegamos lá, fiz a audição, aquele bando de coreanaiada, tudo coreano lá na frente, assistindo a gente, gravando e blá blá blá. Mulheres lindas, maravilhosas, altas, extremamente maravilhosas, passistas, porque, tipo assim, era uma audição para você tanto dançar dança de salão. Gente, eu nunca tinha dançado dança de salão na minha vida. Aprendi lá. Era para dançar dança de salão e samba. Samba, gente. Brasileiro meio que nasce sambando, não é aquele samba de roda, é diferente, não é aquele samba que todo mundo vê e tal, é meio diferente. Uhum. Aí cheguei com aquelas passistas maravilhosas sambando, fiz uma audiçãozinha lá de uma salsa solo. Até então foi ok, porque você pode usar a técnica do balé, que é a base, né? Ela ajuda em tudo, para você dançar o que for. Daí chegou na parte do samba, eu tava na frente, aí veio uma passista negra maravilhosa, com cabelo lindo, assim, ela entrou na minha frente. Aí eu vi que o moço que tava selecionando, ele olhou pra ela e falou assim: não! Eu passei sambando, eu não quis nem saber, eu só meti um sorriso bem na cara da câmera, assim. Falei assim: não! Eu vou ir! Ai, é uma doideira. Nem sabia se tinha dado certo. Daí acabou dando certo. Eu e a Laura, inclusive, viajamos juntas em 2016. A gente foi para um parque na Coreia do Sul. Nós só fomos para lá porque já sabíamos que outras pessoas tinham ido, então era uma coisa segura, porque a primeira viagem é muito complicado. Na verdade, eu acho que toda viagem, todo contrato que você pega, você tem que estudar, você tem que pesquisar. E não é aquela pesquisada de tipo assim, vou no Google, leio as 3 primeiras coisas e acabo. Não, tipo, pesquisa realmente. Sai perguntando, vai ver foto, vai ver não sei o que, pra ver se é seguro, porque eu sei que tem muitas ciladas mesmo. Daí chegamos na Coreia, foi incrível, fiquei com a parte da salsa, porque eles entenderam que o meu samba não era bom, tanto é que que teve uma segunda vez que teve a audição do samba para esse mesmo local, para a mesma viagem de 2016. Aí eu lembro que um dos caras que estava olhando para a gente, ele virou e falou assim: nossa, Letícia, samba muito mal. Samba muito mal. Aí eu sei. Meu Deus! Ai, mas é a minha salsa, veio dançando outra coisa, por favor. Não me julga só pelo meu samba. Mas enfim, aí no final a gente acabou aprendendo um pouco do samba. Foi incrível, foi um parque, eu fiquei 3 meses lá. Um salário para uma pessoa que está indo viajar pela primeira vez foi ótimo. O dólar no Brasil tava bom, não tava ruim, tava uns 2 e pouco, quase 3, tava ótimo. Realmente, quando você viaja para outro lugar, principalmente quando é muito oposto, tipo assim, a gente está aqui na América, aí tem Europa, Ásia, Oceania, quanto mais você afasta, mais diferente da sua cultura é. Então, é um choque de realidade. A língua, gente, eu fiz aula de inglês quando eu era criança.
Eu lembro de ter completado. Mas não existia a facilidade de quando eu era criança, não existia a facilidade de hoje, que é você... A gente tá conversando por vídeo, você tem noção do que é isso? Não tinha isso na época. Eu tinha que ficar olhando tudo no dicionário, conversar com as pessoas, ou eu conversava com a minha professora, com a galera da minha classe, ou eu não conversava. E eu sempre fui muito tímida. Pode parecer que eu não sou, mas eu sou tímida. Daí... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui tremendo e a minha mão tá assim, ó. De tanto nervosismo e timidez. Daí eu fiz aula de inglês, mas como não existia facilidade, eu era uma pessoa tímida, eu não me comunicava. Então você acaba perdendo tudo, né? Eu fui pra Coreia com inglês bem básico, ainda falando o verbo to be bem errado. Estudei em escola pública, o verbo to be prevalece sempre, mas mesmo assim ainda era meio errado. Mas eu conseguia me comunicar. Eu ia lá, eu tentava. Se eles não entendiam, a gente faz mímica. Tinha vezes que eu tava conversando. Nós trabalhávamos com coreanos, russos e ucranianos. Então, tinha vezes que a gente precisa se comunicar. Comunicação é tudo, né? Então, tipo, tinha uma hora que eu precisava falar alguma coisa e em uma frase tinha coreano, tinha inglês, português e russo. E todo mundo se entendia. Isso que era ótimo. Às vezes saía mas todo mundo entendia no final. Daí, eu me interessei pelo russo, quis estudar russo, porque eu tive um trelelê lá, por lá, então eu quis aprender. E muita gente lá fala russo porque é perto, né? Também. Mas eu falei assim, né, russo não é, não. Acho que é melhor eu investir no inglês. Aí eu comecei a estudar inglês, eu fui refrescando a minha memória com coisas que eu conseguia lembrar. E depois eu fui estudando, peguei coisas na internet, né? Porque aí em 2016 a tecnologia já estava aí para ajudar a gente, já para facilitar. Então eu comecei a procurar coisas na internet, estudar vídeos, exercícios. Isso nessa época estava lá, esses 6 Isso, em meses. 2016. 2016, só 3 meses eu fiquei. 3 meses, 3 nossa. meses. Com o inglês enferrujadaço, tipo, era o básico, era bem o básico mesmo que eu tinha. Aquele de sobrevivência, sabe? Daí eu comecei a estudar e foi afrouxando mais e foi ficando mais dentro de mim e eu conseguia falar sem muitos problemas. A experiência foi incrível, assim, é um lugar que toda vez eu falo que eu quero voltar. Lá tem muitas crianças e você acaba se conectando com as crianças. As mães são muito receptivas com a gente. E as crianças também são muito receptivas. Então, tipo assim, eu recebo mensagem deles até hoje, sabe? De mãe falando, de pessoas que frequentam o parque onde eu trabalhei, falando, por favor, volta, que não sei o quê. É incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fui pra lá 2 vezes. Não tem uma vez que eu não fui lá e eu não saí chorando. Sim, chorando aos Foi 2 prantos. vezes. Chorando. Fui 2 vezes, tá? vezes. E aí você foi uma vez, voltou e foi de novo na mesma, tipo, no Isso, eu mesmo. fui em 2016, aí eu voltei, fiquei no Brasil. Em 2017 eu voltei para lá para fazer mais um trabalho de 3 meses e voltei para o Brasil. Aí eu pensei em voltar, mas enfim, aí é outra história. Mas foi incrível. Eu só E aí, viajei para 3 lugares, para 4 lugares, né, para trabalho, para ser bem depois sincera. você voltou em 2017. Você veio, foi em 2016, voltou e voltou em 2017. Isso. E aí Fiz uma audição depois. também. Ah, audição também, porque as meninas falaram sobre ter caído um pouco essa questão de audição, né? Uhum. Que É, que ela tem a eu não. sensação que a ideia do currículo, do portfólio, está sendo muito mais usado. Uhum. Eu vejo muito isso por aí, é que eu só viajei para 3 lugares, né? Quer dizer, eu só viajei para 3 lugares. 2 vezes para o mesmo, aí depois os outros foram diferentes. As 2 vezes para o mesmo foi para a Coreia e eu tive que fazer o meu presencial. Apesar que eles me conheciam, da segunda vez eles me conheciam, mesmo assim eu tive que estar presente lá, porque eles tinham que fazer um vídeo para entregar para as autoridades da Coreia e mostrar que realmente são bailarinos e, enfim, sobre o trabalho, né? Só para ter essa prova de que, tipo, eles não estão pegando gente com outros intuitos, eles estão pegando realmente bailarinos para trabalhar em tal e tal e tal. É uma empresa muito... Onde eu trabalhei é o Lotte World. É uma empresa muito respeitada, muito grande dentro da Coreia.
E eles são totalmente certos, assim, não tive nenhum problema. Então, se um dia vocês verem que tá tendo audição, vá sem Uhum. medo, é super tranquilo. Hoje em dia, quem tá na frente das audições, etc., é um moço chamado Hugo Passos. Então, sei lá, pesquisa no Facebook, vai no Facebook, no Instagram, começa a seguir ele e tal, porque ele sempre coloca as informações lá. Super Uhum. confiável, super tranquilo também. Daí, a minha segunda vez eu fui sem Laura. Daí foi uma coisa complicada, porque a primeira vez você vai com uma amiga, né? Então, você tem aquele teu Uhum. confortinho ali dentro, né? Você sabe pra onde Uhum. recorrer, um segura a mão da outra e tal. Daí, da segunda vez eu fui sozinha. E foi incrível, porque me ajudou um pouco na minha timidez, porque eu tive que me virar, né? Não tinha mais a minha amiga para estar aqui junto comigo e dar uma ajuda, né? E a Laura Uhum. já era, ela era boa no inglês já. Então, ela, eu sempre precisava meio que dela, assim, para dar um suporte para mim. Mas foi uma experiência incrível, descobri várias coisas sozinhas. Você tá sozinha às vezes é bom. Fiz Uhum. amizades lá também, foi incrível. O trabalho foi incrível de novo. Depois eu voltei para o Brasil, continuei fazendo as minhas coisas, continuei na Lex. Inclusive, antes de viajar em 2017, a Laura ela já estava na Globo, fazendo o Ding Dong, que era mais como freelancer, né? E Uhum. aí um dia o coreógrafo precisou tava precisando de meninas. Aí ela me indicou e eu comecei a fazer o freelancer do Ding Dong também, antes de viajar Uhum. para a Coreia em 2017, da segunda vez. Uhum. Daí quando eu voltei, eu já tinha isso. Então, tipo assim, eu conseguia ir para lá pro Domingão fazer algumas coisinhas, sabe? Não era sempre, mas eu conseguia ir porque Mas existem meninas morando que em eles Rio já Preto conhecem. também? Morando em Rio Preto, aí eu fazia viagens, e tipo, eu ia de Rio Preto para São Paulo nos finais de semanas que eles me chamavam, né, que eu era aprovada. Aí eu ia até lá e fazia o trabalho e depois eu voltava. Ficava sempre na casa da Laura, do tio Francis. Obrigado, tio Francis, obrigado, Laura, que me aguentou por muito tempo. Daí eu viajei para Coreia, voltei, aí eu comecei a fazer o Ding Dong com um pouquinho mais de Uhum. frequência. Aí o Alex entrou como coreógrafo Uhum. do balé lá. Daí Sim. ficou mais fácil, né? Porque, tipo assim, já são pessoas que ele conhece. Então, aí eu comecei a estar mais presente lá e presente na AD também. Porque todos esses anos, desde mesmo eu fazendo a minha viagem, eu sempre estive presente na AD, sempre fazendo trabalho. Sempre quando eu voltava, eu estava fazendo trabalhos para eles. Uhum. Uhum. Ah, daí, ano passado, eu fiquei um tempo em Rio Preto, só trabalhando na Globo e com o Alê. Daí, ano passado, apareceu no Instagram uma chamada para fazer um trabalho na Mongólia. Mongólia. Onde que é isso? Como vivem, o que comem, Como vive o como que come? respiram. Aí eu deixei passar. Não fui atrás. Passou alguns meses, uns 2, 3 meses. Um amigo meu veio e mandou isso para mim. Ah, eu falei assim, bom, já é a segunda vez que tá essa mensagem aparecendo na minha vida. Talvez eu acho que eu tenho que dar uma investigada nisso. Aí eu mostrei meu interesse, fui atrás, etc. Acabei passando. Aí isso não foi uma audição. Isso já foi material enviado através de e-mail. Sim. Vídeo. Daí eu passei, fui pra Mongólia, num frio Lê, lascado. peraí. Você falou vídeo, aí cortou, volta. Da hora que você falou vídeo, segunda vez já É, foi vídeo. a segunda vez foi material online. Daí eu passei, fui pra Mongólia, um frio lascado. Lá não era parque, nunca tinha enfrentado um frio daquele, gente. É tipo assim, são negativos, são neves, são muitas coisas. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. Sozinho, com medo não, com algum amigo. Eu fui sozinha, Letícia sozinha, mas com mais dois brasileiros. E daí foi um ambiente diferente, porque aí já não era mais um parque, já não era mais uma coisa domiciliar, tipo assim, pra família. Daí eu fui para uma balada mesmo, que eu tinha que fazer. E era babinha, assim, era 10 minutos. Não, mentira. Era 10 minutos de samba, que eu sambava lá.
do meu jeito Tá vendo? especial. O samba tá na tua história, tá na tua raiz. O meu sambinho especial. E depois eu fazia livre, que era de Google, né? Mas não era nada, tipo, por exemplo, depravado. Era uma coisa bem respeitada. É porque tem algumas boates que elas são meio assim, né? Na hora que você chega lá e você fala assim, bicho, eu vou ter que colocar essa roupa. Chato, né? Que não sei o que e tal. Vou ter que me comportar assim, porque eu tenho alguns problemas com isso. Mas não, era bem tranquilo, eu só ia lá, fazia o meu gogo. E eles têm uma coisa lá que eles gostam muito de passinho. Coisa tão 2000, ano 90 pra gente, que é no Brasil. Então a gente inventava uns passinhos lá e eles amavam, eles seguiam. A gente, uma balada, todo mundo seguia, você. É uma coisa muito doida. Era muito engraçado e muito legal ao mesmo tempo. Aham. Aí foi lindo. Lá eu conheci uma pessoa, que essa pessoa ela mora aqui nos Estados Unidos. Daí, oi Emerson, oi todo mundo que eu tô vendo aqui que tá entrando, via Luiz e pá, tal. Na Daí, Mongólia você encontrou um cara que mora aí. isso, que é o meu parceiro hoje em dia, o meu companheiro de vida hoje em dia. Daí, eu sempre fui meio fascinada por teatro musical, né? Por musical, dança, jazz musical, tudo que tem, qualquer nomenclatura artística que tem musical do lado, eu gosto, né? A gente sempre foi muito interessado. E Nova York é o polo disso, né? E aqui tem bailarinos excelentes, bailarinos dançarinos excelentes. Eu falei assim, bom, já que eu estou tendo essa oportunidade, que ele falou assim, vem aqui visitar, né? O meu bom parceiro de hoje falou assim, vem cá visitar. Aí eu falei assim, não, eu vou visitar, mas eu vou visitar e aí eu vou aproveitar, porque já que, que eu tô indo para um lugar de um leque de oportunidades, de aprendizado, e por que não trabalho, porque aqui é bem competitivo, mas por que não trabalho? Eu falei assim, vou me jogar nisso então. E aí, em janeiro desse ano, eu vim para cá para estudar musical, para aprender jazz musical, lyrical musical, tudo que tem musical no meio. Só que aí teve o Covid. Então, aí hoje eu faço aulas pela internet, né? Pelas lives da vida e essas coisas assim. E tá sendo uma experiência incrível. E eu tô E aprendendo cada depois vez disso mais. tudo? Como assim, depois disso tudo? Vai passar. Você vai ficar aí pra ir, então, agora. Eu vou ter que voltar pro Brasil por algum tempo, né? Pra ver se mãe e pai tá tudo bem, pra ver como é que tá todas as coisas lá. Depois eu venho pra cá e continuo os estudos da mesma forma. Porque você disse que você foi pra ir por causa dele que ele te chamou, certo? Sim, é. Entendi. Porque tinha acabado o seu contrato lá. Uhum. Ah, tá. Então aí, E eu ao sempre invés de... fechei com contrato, né? Então, tipo assim, na Coreia as duas vezes eram contratos fechados, não posso trabalhar fora desse contrato, não era um contrato flexível. Mas também você trabalhava tanto que você tem uma energia depois para trabalhar em outro lugar que você é guerreiro mesmo. Porque é muito difícil. A gente entrava, às vezes, umas 9 horas da manhã, a gente tinha que estar no parque para maquiar. E meio-dia, depende de como você é rápido para maquiar, né? Porque se você é bem rápido, você pode chegar uma hora antes ou 30 minutos antes e maquiar. Mas eu lembro que umas 11h30 ao meio-dia, a gente tinha a nossa primeira interatividade e depois só pauleira e acabava 8 horas da noite. Tipo Todos os assim, dias. todos os dias, menos domingo, que a gente tinha Domingo o livre. nosso feriadinho livre, né? Domingo não, domingo? Domingo ou segunda? E não me lembro, ou é domingo ou é segunda, enfim. Mas eu acho que era segunda, mas eu não O tenho certeza. Jailson falou, parque é babado, querida. Parque é babado, você trabalha bastante. Nossa, no primeiro mês eu tava destruída, minha coluna. Eu fui no hospital umas 2 vezes com a coluna travada. E aí, tipo assim, não adianta. Você tá com a coluna travada, beleza. Você pula uma interatividade só, mas na outra você tem que fazer. Você não tem um tempinho pra ficar na tua casa tranquilo, se recuperando. Você tem que ir lá fazer o rolê. O grupo que foi com você, tanto a primeira viagem como a segunda, de quantas pessoas? Vamos supor, esse show. Eu Você acho fazia que várias aqui o interatividades. Emerson respondeu segunda-feira. Era segunda-feira a minha folguinha, nossa folguinha. O Emerson foi viajar. Emerson é pioneiro
nessas vindas para a Coreia. Todo mundo já conhece ele lá. Ele é praticamente o dono do parque já. Eu acho que foi 15 brasileiros. Eu acho que da primeira e da segunda, entre 12 ou 15, não vou conseguir ser exata nisso. E aí nós moramos em apartamentos bem legais, equipados assim e tal, é bem tranquilo. Eles te dão esse contrato. Eles me deram alimentação, me deram moradia e o salário. E a viagem, né? Que é viagem de ida e volta. E com agente igual, acho que o Vini que falou de agente ou foi ataque? Não sei quem que falou sobre esses Acho que grupos foi terem... ataque. Nós temos grupos... o agente, que é o Hugo Passos, que é o que eu tinha mencionado lá no começo, né? Que ele é o nosso agente, ele é coreógrafo, ele é agente, ele é bailarino também, ele dança, E ele é por muitas brasileiro? vezes ele dança. Brasileiro. Nossa, é bom ter um agente brasileiro, né? Uma Sim. delas que é a Marisa, que eu acho que foi ataque também, falou que é amiga e ela é agente. É legal ser brasileiro, né? Uhum, Sempre sim. tem brasileiro, quando vai um grupo de brasileiros, esse agente é brasileiro, quase sempre ou não? Então, eu não vou saber te dizer porque eu fiz só uma viagem que foi assim. A minha outra viagem, ela já não foi assim. Então, eu não vou saber te dizer. Mas eu acho que a maioria, sim, são brasileiras, porque amigos que eu ouço falando foi com brasileiros agenciando eles. E aí a história do Hugo é legal porque como ele também é dançarino, por muitas vezes ele faz parte do show, então ele está a todo momento presente. Então isso é legal, porque tem muita gente que às vezes eles não estão presentes. Eles ficam 15 dias lá ou menos, só para dar uma assistência e depois eles voltam. Mas deixam responsáveis. Por exemplo, o Emerson que está aqui, ele já foi responsável pela gente, sabe? Em um dos contratos. Ele era tipo uma... A Jaque falou, que legal, já vou estar pegando contato. Pega mesmo, que é babado. Vocês vão amar, gente. É a coisa mais linda aquele lugar. Vocês saem fascinados. Você pega um amor por tudo que tem naquele lugar. Olê, para você ficar aí, você pretende arrumar também esse tipo de serviço aí? Aí que é. Eu pretendo pegar mais coisas voltadas pro musical mesmo, sabe? Porque é uma área que eu me interesso muito, que eu acho muito lindo. Porque, cara, você pode dançar, você pode cantar e atuar ao mesmo tempo. Isso é fascinante, minha cabeça explode na hora que eu penso nisso. É Mas muito bom. então, se você está estudando, então... Arthur, amorzinho, meu amorzinho tá me assistindo, coisa linda. É legal que, tipo assim, você tá num lugar agora que é agora ou nunca, né? Você tá com quantos anos? 26? Eu tô com 25. Então, é o momento exato. Eu acho que tudo. E é muito legal ver isso, todo mundo fala, mas parece que as coisas vão meio que acontecendo, né? Depois que você cria coragem de falar a primeira vez, não, peraí que eu vou tentar, aí as coisas meio que vão se encaixando. E aí tudo vai fazendo sentido, né? Eu acho isso muito legal em todos. Ó, falta 5 minutos, passou que eu nem vi. Eu olhei pro celular e falei, meu Deus! Falta 5 minutos. Seguinte, dica de ouro, não sei, pode ser. Você que é bailarino, dançarino, sei lá, foca em técnica. E técnica para mim não é você saber fazer um arabesque maravilhoso, você ter a perna na cabeça e você dar 5 giros. Técnica para mim é você estar presente, é você sentir o que a música fala, é você sentir o que o ambiente te pede, é você ter um ouvido treinado, treine seu ouvido, porque quando você dança e você sabe cada batida de cada coisa é sensacional, isso dá um brilho tão grande na dança que chama a atenção de qualquer um. O que mais que eu posso dizer, gente? Se joga, abre um leque de opções para tudo. Aprende hip hop, aprende balé, aprende jazz funk, aprende axé, aprende tudo. Quanto mais variado é o seu leque, melhor é para tudo. Porque você pode dançar o que você quiser e você pode fazer o seu estilo. E isso é incrível. Sempre quando alguém tem aquele negócio único. Identidade. E aí a identidade ela não depende de muita coisa. É que assim,
é muito legal. Saiu da caixinha daquele balé clássico, Uhum. nananã, que é Uhum. inacessível para Sim, não, 90%. O balé não clássico tem é como. cruel, né? Ele é inacessível. Aí você põe Sim. uma outra possibilidade e é dança e é respeitoso e porque a gente coloca num lugar, né? Alguém falou isso também. Ai, dança axé, eu acho que o Jailson que foi. Tipo, que parecia que tinha um pudor nessa Eu situação, era porque a gente assim, eu tinha um pudorzinho, puderássimo por axé. Funk, então, hoje na hora que começa a tocar, eu já tô. mas é por Mas causa eu que era assim também. o artista completo, né? Não é uma coisa ou outra. É muito legal. Por isso que eu quis Uhum. fazer isso. Porque eu consigo enxergar isso, sabe? Mesmo sendo professora de balé clássico, querendo que as minhas crianças ascendam nessa área, eu sei como é cruel essa área, como ela. E como você pode ter outras. E necessariamente não ficar amarrado nessas, né? Ai, Uhum. meu Deus, eu vou fazer uma coisa. E aí tem a questão daquele grupo que foi e não deu certo, e aí a pessoa fala, ah, mas eu tenho medo. Então é bom você ver as Uhum. possibilidades na área da dança e você vê que tem gente que foi, que tem gente que adora, que tem gente que. Tem gente legal no ramo, que você faz amigos, você conhece lugar. Então, eu acho muito legal. E assim, eu vejo gente daqui que você fala, quando, né? O Jailson mesmo, que eu conheço ele desde molequinho, molequinho. Quando que o Já sairia e teria o que ele tem hoje, assim, o que ele tem de vivência do mundo, Sim. talvez nunca teria. Ficaria aqui preso no balé clássico, no balé. E ele falou sobre isso, ele foi para São Paulo. Aí ele teve oportunidades lindas em São Paulo, tecnicamente falando, Uhum. mas ele fala, não, peraí, olha o mundo, olha o que é, né? Sim. Viajar. Então é uma experiência para mim, assim, meu ponto de Uhum. vista, que quem tem medo, né? Ai, não sou boa o suficiente, é a chave que você fala, não, peraí. Mudou a cabeça de vocês, eu vejo vocês falando, eu falo, tenho certeza que mudou a cabeça deles, né? De Total, vocês, muda né? total. E você aprende com o teu amiguinho que tá do lado dançando com você também a todo momento. Às vezes ele tem uma coisinha ali que você fala assim, cara, isso é incrível, eu quero aprender. Daí você começa a observar e você aprende. É incrível, tudo é incrível. Ai, estou A muito arte é incrível. feliz, muito agradecida, viu? De verdade, Obrigada, muito. agradeço você também. A ideia é muito bacana, muito legal mesmo. Saber a experiência de cada um, assim, e saber que, tipo assim, cara, eu não tenho por que eu me rebaixar, sabe? Cada um tem a sua história e eu posso ter a minha história, por que não, sabe? Eu posso chegar lá, Ter um todo mundo exemplo, pode chegar lá, cara. É dedicação, né? exatamente. Mas tem que ter Dedicação. dedicação atrás disso. Disso tudo tem que ter uma dedicação. Ó, para Muito quem tá aí obrigada. agora online, a gente vai encerrar essa live e abrir com o Gustavo Malheiros, porque a internet é só de 1 hora. Então, para quem tá aí, a gente vai entrar agora 40 minutos com o Gustavo, tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu saio, vocês que estão aí, voltem comigo, tá? Bom, tem Beijo, gente. Lê. Beijo, tchau todo mundo. Amo todo mundo. Tchau. Capanga. Não pode falar palavrão, então vai ficar capanga, que é pior, né? Mas enfim. Caçamba. Tchau.